Olá, prezados alunos do curso de Tecnologia em Logística da Universidade Metodista. Eu sou o professor Eli Ricardo e nós vamos para a nossa segunda aula sobre gestão de serviços logísticos. Tá? Essa aula está sendo gravada e vocês sabem que nós deixamos, lá no Moodle várias atividades para que vocês desenvolvam durante a semana. Então observem lá no Leitura Ativa todas as atividades que vocês vão fazer, as leituras, e desejo a todos uma ótima aula. Bom, gente, qual é o objetivo? Eu sempre gosto de colocar nas minhas aulas os objetivos. Então a gente vai discutir aí o conceito de operador logístico e quais serviços podem ser oferecidos por esse tipo de fornecedor e apresentar as etapas de escolha de um operador logístico. Então, vamos tentar aumentar aí a probabilidade de chance de sucesso da escolha desse tipo de provedor de serviços. Tá? Quando você trabalha com a escolha de um operador logístico, você trabalha com muitas questões de restrição, de custo também do prestador de serviço, e é preciso sempre observar o que é que você tem que olhar como parâmetro de escolha quando você tem dois ou mais provedores de serviços logísticos à sua disposição e que queiram participar como fornecedores de serviços na empresa que você trabalha. Pessoal, o operador logístico ele é um fornecedor de serviços logísticos, o próprio conceito de operador logístico, e que ele trabalha de maneira integrada, com capacidade de atendimento das necessidades logísticas dos clientes de forma personalizada. Então, o operador logístico ele tem uma característica de poder oferecer para os seus clientes um serviço quase que customizado. Então, eu poderia até dizer que o operador logístico ele tem essa grande capacidade de desenhar com o cliente uma solução de uma malha logística que possa atender aí as necessidades de armazenagem, distribuição, montagem de kits. Todo o processo de abastecimento e de distribuição, dessa empresa pode ser desenhado aí junto com o operador logístico. E uma das grandes vantagens de escolher um operador logístico é a infraestrutura que esse operador oferece em termos de capacidade e volume de transações que ele pode oferecer para a empresa e o custo reduzido dessas operações. Então, quando a empresa decide por um operador de serviço logístico, ela está decidindo, na verdade, por focar os seus esforços em uma determinada área de um core business. Então, eu estou falando de, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Se ela escolhe um operador logístico para fornecer esse tipo de serviço, ela está concentrando seus esforços, na verdade, naquilo em que ela é muito boa, que é na fabricação, e desenvolvimento de novos medicamentos. A distribuição, o abastecimento, tudo isso pode ser disponibilizado por uma outra empresa, um outro provedor de serviços que é um operador logístico. Tá? Então, esse fornecedor de serviços logísticos especializado, ele vai ajudar a empresa a gerenciar todas as partes dessa cadeia de suprimentos. Então eu posso considerar aí como atividades básicas, eu tenho aí o controle de estoques, armazenagem, gestão de transportes, tudo isso vai compor o meu portfólio de serviços logísticos. Então, desde armazenar o produto, controlar esse produto, gerenciar os estoques, volume de capital de giro, o gerenciamento de transporte, tudo isso o operador logístico pode contribuir com a organização que está contratando os serviços. E ele pode prestar esse serviço simultaneamente. Então ele pode, da mesma forma que ele contribui aí na gestão dos transportes e na distribuição, ele pode se envolver também com a armazenagem do produto. Ele pode trabalhar na questão do abastecimento também. Então você tem aí uma série de leques de serviços que podem ser oferecidos. Pessoal, existem alguns operadores logísticos que são baseados em ativos, possuem investimentos próprios, como transporte, armazenagem e aluguel dos recursos para terceiros. Uma outra classificação trata aí dos operadores baseados em administração e tratamento de informação, quando eu tenho a tecnologia da informação, com os sistemas desse operador logístico para ajudar a administrar essas funções logísticas.
esse operador nem sempre, né, ou numa boa parte dos casos, ele não vai ter um investimento próprio em ativos, mas sim parceiros que vão fazer essa composição de serviços, né? E o baseado em ativos juntamente com operadores baseados em administração e informação. Então, quando o operador tem essas duas funções, né? Não só de oferecer o serviço logístico, mas também o serviço físico, né? Não só a inteligência logística, mas também fisicamente a movimentação do material. Tá? Pessoal, com relação às características evolutivas do operador logístico, a gente tem aí desde os serviços básicos, né, que a gente pode considerar aí como commodities, né, que um provedor de serviço logístico pode oferecer, né, e aí ele tem aí um foco de redução de custo ou de serviços específicos, passando pelo valor agregado. Então eu tenho aí uma capacidade de atendimento maior, maior abrangência do serviço, até o operador que vai fazer o trabalho de um líder logístico, né, que vai administrar projetos, vai ter integração tecnológica. Então tem aí uma característica de participação e tomada de risco muito maior. Né? No líder logístico você tem uma capacidade de risco compartilhado. Né? E temos os serviços avançados, né? Que eu tenho a cadeia de suprimentos integrada. Como eu falei para vocês, eu posso ter um abastecimento integrado. Então, relacionamento estratégico, expertise em gestão de cadeia de suprimentos, ou gestor logístico líder, né? Quando eu tenho risco e recompensa compartilhados. Então, para cada redução de custo, eu divido essa redução de custo com o meu operador logístico. A colaboração e a vantagem de usar a tecnologia da informação para vários clientes diferentes. Esse quadrinho aqui do Guedes também, gente, ele é muito interessante, porque eu tenho um operador logístico que ele começou, né? Então, na evolução do operador logístico, eu tinha as transportadoras, né? Então, você, num primeiro momento, você tem o transportador, que faz a movimentação da mercadoria, e depois ele evolui para um operador logístico, né, que a gente chama de 2PL. Né? Ele passa a possuir alguns ativos, ele passa a ter experiência em outros modais, integração logística. Né? Não tem muita habilidade para otimização, mas redução de custos é o forte desse operador logístico no 2PL. Quando eu estou falando já do 3PL, eu já estou falando de atuação desse provedor de serviços logísticos de gerenciamento de contratos, busca contínua por otimização das suas operações, até para que ele ganhe também em escala de operação. Tecnologia da informação aplicada de maneira muito robusta. Né? E no provedor e líder logístico eu tenho essas características já bem avançadas. Né? Eu não preciso necessariamente ter ativos, mas eu faço alianças operacionais. Eu tenho uma atuação mais global, uma tecnologia voltada à visibilidade de engenharia, e o compartilhamento de riscos e busca de otimização contínua. Pessoal, existem vários tipos de serviços logísticos que podem ser oferecidos. Né? Então, nós poderíamos aqui discorrer sobre várias classificações. Né? Subserviços, né, que podem ser oferecidos pelo operador e que vão contribuir para que o cliente possa desenvolver as atividades dele e que ele não tenha preocupação. Né? Está sempre envolvido com as questões de gerenciamento logístico. Então, quais são os serviços oferecidos? Né? Então, eu tenho aí o cross-docking, né? Que é quando a carga chega ao armazém de forma consolidada e ela é despachada, fracionada, sem gerar estocagem. Né? Então, a gente sabe que o cross-docking, o material ele não fica armazenado por muito tempo. Tá? Se você pegar, por exemplo, o CD de um supermercado, por exemplo, esse CD tem muitas mercadorias que eles recebem e eles já no recebimento começam um processo de separação desse material para entrega para as lojas. Né? Então são produtos que passam pelo armazém, mas não são armazenados. Eles passam pelo CD, mas não passam pelo processo de armazenagem, porque rapidamente eles precisam ser disponibilizados para os clientes na loja. Tá?
A questão de recebimento é um outro tipo de serviço que o operador logístico pode oferecer, né, que está relacionado com um armazém ou um centro de distribuição. Então eu vou checar aí características físicas e qualitativas para poder fazer essa conferência. A estocagem do produto, então, é o processo de fazer a armazenagem do produto, né? O picking, que é a separação. Então, separar o produto para entrega. Montagem de kits, né, para fazer a entrega do produto ou dos produtos para os clientes. Então, o meu cliente recebeu um pedido e ele precisa fazer a montagem de um kit. Esse kit pode ser montado pelo operador logístico. Então, eu tenho lá determinadas características daquele kit, daquele produto. Então, você pega, por exemplo, um celular. Um celular ele pode vir totalmente desmontado, né? Então vem lá o celular, vem o fone de ouvido, vem o manual de instruções, tudo que vem dentro da caixinha vem separado. Eu simplesmente faço uma montagem daquele kit do celular e mando para quem vai vender aquele celular. Então eu estou fazendo, na verdade, uma montagem de kit para o meu cliente. Isso pode acontecer. Então eu posso ter algum produto que o kit é montado, né, no CD. Isso contribui para o processo de transporte, né, porque eu consigo transportar e aproveitar muito mais o meu modal de transporte quando eu transporto aquele produto de maneira separada. Então eu posso ter esse ganho. Tá? O teste de produtos está muito relacionado com o recebimento. Então, receber o produto, fazer testes, encaminhar para verificar se o produto está ok, de acordo com as características do meu cliente. Preparação de produtos para serem entregues, então embalagens específicas, dependendo da característica do produto. Tá? Classificar o produto de acordo com critérios de qualidade para alimentar determinadas plantas. A embalagem que vai ser utilizada para entregar aquele produto. Eu posso ter uma embalagem que pode estar customizada para um determinado cliente. A rotulagem e etiquetagem do produto também é um outro serviço logístico que eu posso oferecer. Então são serviços que eu vou agregando. Na verdade, todos esses conceitos eu tenho certeza que vocês já estudaram em outras aulas. A ideia é que você saiba que, do mesmo jeito que eu posso fazer isso dentro de uma indústria, então se eu tenho lá, eu trabalho na área de logística de uma indústria ou de um supermercado. Do mesmo jeito que esse supermercado ou essa indústria podem ter esses serviços logísticos internamente, ela também pode terceirizar esses serviços. Então, a questão é, aquilo que eu faço como serviço logístico para a minha empresa, com certeza um outro operador logístico poderia fazer também. Tá? O carregamento, né, que consiste no embarque das mercadorias, já separadas e identificadas para transporte. Esse carregamento pode ser feito também pensando aí na multimodalidade. O controle de estoque, que é a gestão desse estoque, e com certeza a questão de gestão do valor do estoque também para fazer essa transmissão de valor do estoque do inventário para o cliente. Tá? O cliente vai precisar, para consolidar os seus dados contábeis, ele vai precisar disso. O recondicionamento de produtos, então fazer separação, reaproveitamento, logística reversa. Posso ter as questões de devolução de materiais que eu preciso voltar o material para a fábrica. Outros serviços que eu coloquei, gente, distribuição, coleta de produtos, gestão de frotas, localização de frotas, roteirização, definição de modais, cotação e seleção de fretes, o merge em trânsito, o serviço de broker, o transit point, são todos serviços que podem ser oferecidos, né, nas atividades de transporte do operador de serviço logístico. A armazenagem, gente, é uma outra preocupação das empresas também. Todo produto tem requisitos de armazenagem que ele precisa respeitar. Tá? O manuseio desses materiais, a forma correta com a qual eu faço o manuseio desses produtos, então empilhamento,
quais produtos eu posso colocar juntos com os outros, que tipo de estrutura de armazenagem eu posso utilizar. Tudo isso também é verificado com o cliente para que você possa prestar esse serviço. Então, dependendo do produto, eu vou ter características que eu vou ter que respeitar lá no meu armazém para prestar esse serviço para o cliente. Pessoal, alguns pontos interessantes também são as questões de escolha do operador logístico, né? Eu coloquei aqui alguns passos que podem ser utilizados, né, para avaliação do operador logístico, de acordo com esses autores, o Evanco e o Carilo, que escreveram um artigo de 2010 muito interessante sobre essa questão. Então, a gente define estrategicamente qual é o papel de sua logística e quais as oportunidades de terceirização. Então, assim, que tipo de serviço logístico eu tenho hoje dentro da minha empresa e que tipo de oportunidade de terceirização eu tenho desses serviços logísticos que estão sendo oferecidos dentro da organização. Tá? Quando eu falo de definir também, os autores estão falando aqui do papel da logística, né? É qual é o papel estratégico da logística dentro do seu negócio, né? Se você tem um negócio em que o papel da logística ele é extremamente estratégico, a sua responsabilidade por escolher um fornecedor de serviço logístico ela aumenta muito. Então pode ser que você já faça um bom trabalho dentro da empresa com relação à logística e pode ser que essa decisão de terceirização não seja boa para a empresa também. Então é preciso analisar com muita calma. Faça uma análise crítica dos pontos fortes e dos pontos fracos das suas operações. Então, no que é que eu sou bom dentro da área de logística e o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar é onde eu posso tentar encaixar os operadores de serviços logísticos. Né? Então é aí que eu começo a verificar onde é que eu sou, que eu não sou tão bom e onde é que eu posso começar a encaixar esses operadores, né? Ou esses fornecedores de serviços logísticos. E começar a estabelecer uma relação dos possíveis operadores que podem, né, prestar serviço para você iniciar um contato, né, para fazer essa avaliação. Né? Então, quem é que poderia prestar esse serviço e que poderia agregar valor à empresa que você trabalha? Que tipo de empresa você tem no mercado hoje para fazer esse tipo de fornecimento de serviço? Tá? Uma outra questão, gente, que eu acho que os autores colocaram aqui de maneira muito inteligente, é a questão dos processos, requisitos e tudo que deve fazer parte do contrato. Na norma ISO 9001, na norma ISO 9001, que é uma norma de gestão da qualidade, a gente tem lá a figura, né, da análise crítica de contrato. Quando você estabelece um contrato de fornecimento ou a compra de um produto, é preciso analisar com muita calma os requisitos pelos quais você vai contratar esse produto ou esse serviço. Então, o detalhamento dessa contratação é muito importante. Você tem que pensar que você não está comprando um serviço qualquer. E a estratégia é você procurar parcerias de longo prazo. Né? Então, a escolha faz parte desse processo, e não só a escolha, mas a definição daquilo que você realmente precisa. Essa é a função da análise de crítica de contrato. É dizer assim, olha, eu preciso definir o que eu quero contratar. Que tipo de requisito eu vou utilizar para avaliar a qualidade do meu fornecedor? O que eu espero dele? Tudo isso precisa ficar muito claro antes de fechar o contrato. Tá? Isso é muito importante. Um outro passo, gente, após você ter enviado esses requisitos, é você analisar as propostas que você recebeu. Né? Como é que essas empresas pretendem prestar esse serviço para você e como é que elas pretendem cobrar também. Né? Como é que elas vão atender esses requisitos e como é que você vai pagar isso. Né? De que maneira você paga esse serviço. Né? É muito importante também que você tenha em mente que esse fornecedor de serviços logísticos ele precisa saber que ele vai fazer parte de um processo em que o objetivo da terceirização é aumentar o nível de qualidade, o nível de serviço logístico, que foi um item que nós falamos com muita detalhe na aula anterior. Né? A gente é sempre bom que pelo menos duas empresas sejam consideradas nessa análise. Tá?
E essas duas empresas elas devem passar por um due diligence, né? Que é uma avaliação detalhada das operações, visitas às operações dessas empresas, auditoria, consultar os clientes que já estão sendo, já têm seus serviços logísticos com essas empresas. Quer dizer, fazer um processo realmente de análise desse fornecedor, não só olhando a proposta dele, mas realizando visitas, auditorias, conversando com clientes, entrevista com executivos. Quer dizer, você faz todo um apanhado daquilo que você espera desse fornecedor e da capacidade dele de fornecer esse serviço para você. E aí sim você consegue fazer a escolha do fornecedor de serviço logístico, né? E esse plano de implementação, gente, com certeza esse fornecedor, esse operador de serviço logístico, ele também sabe que você vai passar por uma fase de ajustes, né? De ajustar as interfaces desse fornecedor com a empresa que você trabalha. Então, essa fase de implementação do projeto ela é muito importante porque nessa fase você vai colocar em prática aquilo que você tinha planejado com o operador e você vai começar a estabelecer essas interfaces de contato, ou seja, como é que eu mando informação para o meu operador logístico, como é que ele me devolve informação do trabalho que ele está desenvolvendo. Tá? Então, tudo isso eu vou ao longo do tempo, planejando e depois executando com esse operador de serviço logístico. Na verdade, ele vai virar um parceiro da empresa. Né? Por isso é tão importante a escolha, o processo de escolha é fundamental. Você não está comprando um carro que você, se errar, você comprou hoje, se você errar, você troca amanhã. Ainda assim, você pode ter algum tipo de problema ou impacto negativo por comprar um veículo errado, ou comprar uma máquina errada, você vai ter um impacto negativo. Agora, escolher um operador de serviço logístico de maneira incorreta pode ter um impacto muito mais duradouro para você. Comprar um sistema de informação, um ERP, é outra coisa que tem um impacto muito maior. Então, o erro pode ser fatal. Tá? Então, quando você determinadas escolhas na empresa, decisões que são tomadas, elas têm ainda que elas sejam negativas, elas têm um impacto menor. Algumas decisões têm impacto mais decisivo no futuro da empresa. Então é sempre bom observar aquilo que você está fazendo como processo de escolha, né? No caso aqui da nossa aula, do operador logístico. E o treinamento do pessoal com relação a essas novas interfaces, novos processos, a comunicação nesse primeiro momento é fundamental, para que todos saibam como as coisas vão funcionar, né? Todas as áreas envolvidas. Então, pessoal de operações, de produção, de vendas, pessoal da área fiscal, todo mundo precisa saber exatamente como é que esse operador logístico vai funcionar do ponto de vista de interface e interação com a empresa. E é sempre bom, gente, acompanhar o operador logístico ao longo do tempo, né? Ele é um fornecedor de serviços como qualquer outro, que precisa, depois da etapa de implantação e de implementação, né? Eu preciso de acompanhamento, realização de novas auditorias, verificação de relatórios, verificação dos requisitos de qualidade que foram determinados em contrato. Tudo isso eu preciso detalhar muito bem com o meu operador e acompanhar isso. Então, não posso simplesmente implantar e deixar isso como algo que vai se acomodar com o tempo. O acompanhamento, o programa de melhoria contínua é muito importante. E aqui, gente, como sempre, coloco para vocês, né, as referências bibliográficas que eu uso na aula, ok? Pessoal, desejo para vocês uma ótima semana. Não esqueçam de me mandar mensagens lá no Moodle caso seja necessário. Façam as leituras e atividades que eu deixei para vocês. Qualquer problema, por favor, entrar em contato via Moodle com o professor, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.